Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51. E hoje, espero, nós vamos concluir este Salmo, sendo esta a quinta mensagem sobre este que é um dos textos mais ricos e preciosos, com certeza, de toda a Bíblia. O Salmo 51, nós vamos ler e eu quero pensar com vocês sobre a alegria do coração quebrantado. A alegria do coração quebrantado. O resultado de tudo na vida de Davi, depois de seu pecado e depois do tratamento que ele buscou em Deus, é que ele voltou a ver seu coração quebrantado. A alegria do coração quebrantado. Salmo 51, ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. E é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Deus perdoa pecados, mas nem sempre prescreve as consequências. Não é mesmo? É isto que nós temos visto já nas duas últimas mensagens neste salmo. Deus perdoa pecados, mas nem sempre prescreve as consequências. Pecados, de fato, deixam sequelas. Mas mesmo os nossos pecados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta, portanto, é: como os nossos pecados podem, no final, contribuir para o nosso bem? A volta por cima do pecado, por cima das consequências do pecado, passa, como já vimos, pela confissão da seriedade do nosso pecado. O pecado é coisa séria que não se varre para debaixo do tapete. Pelo reconhecimento do coração do nosso problema, nós pecamos porque não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, não nos alegramos nele plenamente e dessa forma partimos em busca de outro tipo de alegria. Esse é o coração do nosso problema.
Então nós confessamos o pecado, nós reconhecemos o coração do problema e nós suplicamos a Deus por renovação da alegria em Deus. Isso nós vimos nas últimas mensagens. Hoje, concluindo, a gente precisa ver a alegria do coração quebrantado. E como a volta por cima fez Davi enxergar a mão de Deus transformando o mal dele em bem. Veja bem, quando dizemos isso, não queremos dizer ou não queremos dar qualquer estímulo ou incentivo para você pecar. Pecado ofende a santidade de Deus e nos deixa sequelas muitas vezes irreparáveis. Mas Deus em bondade e graça, como acabamos de cantar, essa graça sublime e maravilhosa, insondável do Senhor, essa graça, além de nos perdoar, de nos santificar, ela é poderosa para transformar nosso mal em bem. Veja comigo a conclusão de Davi, leia de novo a partir do verso 16. Davi está falando aqui da alegria do coração quebrantado. Ele olha para tudo que ele fez, o perdão que ele recebeu, e ele começa a vislumbrar o que Deus poderá agora fazer na vida dele como resultado da graça na vida dele. Já que ele confessou o pecado, já que ele reconheceu a raiz de todo o problema e pediu que Deus renovasse nele a alegria, Davi agora, a partir do verso 16, olha e vê a volta por cima. Olha o verso 16. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, ou seja, espera aí Davi, como é que você diz isso? Deus foi quem instituiu os sacrifícios e os holocaustos, e aqui você está dizendo que Deus não deseja isso. Há duas maneiras de vermos isso aqui, pelo menos. Primeiro, Davi está dizendo o seguinte: Deus não deseja sacrifícios e holocaustos no sentido de que sacrifício e holocausto é feito para perdão dos pecados. É como se Davi, portanto, pudesse estar dizendo assim: Deus não se alegra no pecado. A segunda maneira de olharmos e entendermos estas palavras de Davi é vermos que Davi poderá estar aqui dizendo o seguinte: Deus não gosta desse ritmo mecânico do culto de vocês. Vocês vão lá, pecam sem peso na consciência, vai lá, compra um animal ou traz um animal, oferecem sacrifício, oferecem holocausto e pronto, isso virou um ritual, virou uma festa religiosa, do tipo, e guardadas as proporções, obviamente, do tipo que temos visto acontecer hoje, recentemente aqui no município de Trindade, a festa do divino. É Deus olhando e dizendo: vocês não estão entendendo, eu não quero esse tipo de sacrifício, eu não quero vocês esfolando seus joelhos, não depende disso, não depende de... Então, ao meu ver, o verso 16, Davi diz pelo menos duas coisas. Deus não tem desejo de sacrifícios e holocaustos, no sentido de que Ele não aprova o pecado. E segundo, Deus não recebe um culto mecânico, como nós já vimos quando a gente estudou o Salmo 50. E aí Davi prossegue, verso 17: o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. Lembra de Jesus? Em João 4, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Espírito quebrantado. O que quebrantamento remete você? Ao que te remete a expressão quebrantamento? A um tipo de tristeza, não é mesmo? No caso aqui, tristeza pelo pecado, arrependimento pelos impulsos do pecado e pela culminação do pecado através das nossas atitudes. Então, Davi diz que o que Deus de fato deseja é um espírito triste pelo pecado, quebrado, arrependido.
O Senhor não rejeitará, diz Davi, um coração humilde, arrependido. O que Davi está dizendo aqui, gente? Davi está afirmando que Deus o quebrantou. Davi está dizendo: eu entendi o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer de mim um espírito humilde, coisa que não estava acontecendo comigo lá no início, quando eu caí em pecado com Batseba. Em vez de estar na batalha, lá estava eu na varanda do palácio, olhando para onde eu não devia. Não existia nada naquele coração de humildade, mas de engrandecimento, uma espécie de Nabucodonosor convertido, que olha para a Babilônia e diz: olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. E Davi diz: eu entendi, Deus. O Senhor quer um espírito humilde, arrependido, quebrantado. Davi olha e diz: o Senhor usou todo o meu pecado, todas as consequências desse pecado na minha vida, para me ensinar essa lição, para ensinar que o sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado, e o Senhor nunca rejeita um coração humilde e arrependido. Davi também está afirmando aqui, pelas entrelinhas, já que no verso 16 ele fala dos holocaustos e dos sacrifícios que as pessoas trazem e Deus não quer eles, Davi está inferindo aqui o seguinte: muitos, quando vão adorar a Deus, chegam diante de Deus sem quebrantamento, sem reconhecimento de que são pecadores. É como se Deus devesse a eles um favor. É como se Deus devesse a eles uma bênção. Afinal, fizeram sacrifícios, afinal, fizeram holocaustos. E Davi diz: não, não é isso que Deus deseja. Deus deseja um coração que se quebra diante dele por reconhecer-se pecador, um coração que é humilde, um coração arrependido. Deus não quer apenas rituais. Deus queria o coração daquele povo no altar. Deus queria o coração de Davi no altar, algo que parece Deus já tinha perdido. Se você ler, depois leia novamente 2 Samuel 11 em diante, principalmente os versos de 1 a 5, em comparação com a atitude de Urias no versículo 11, e você vai ver que aparentemente o coração de Davi naquele momento estava longe de ser humilde, quebrantado e arrependido. Mas Davi diz: graças a Deus, porém, no meio de todo esse sofrimento por causa do pecado, de forma sábia, correta e inspirada, Davi pediu perdão a Deus, o Senhor partiu o coração dele, quebrantou ele, arrancou dele a alegria no quebrantamento, totalmente oposto de quem era Davi lá no início. Verso 16: tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Ou seja, seria muito fácil para mim fazer uma festa de sacrifícios. Seria muito fácil para mim fazer uma festa de holocaustos diante do povo, como que dizendo: me arrependi, olha só minha piedade. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer essa festa per si. O Senhor quer meu espírito quebrantado. O Senhor não vai rejeitar um coração humilde e arrependido. O Senhor rejeita festas e cerimônias onde o coração não tem quebrantamento. Mas quando um homem chega sem festas, sem foguetes, sem aparecer para ninguém, sem subir e descer escadas de joelho, mas um coração quebrado, partido, chorando, humilde, arrependido, é isso que o Senhor deseja. Percebeu, gente? Essa é uma verdade fundamental para tudo na vida cristã. Ser cristão, gente, significa viver de forma humilde, de forma quebrantada, de forma contrita. Agora, por favor, não cometa o erro de pensar que você tem como progredir na vida cristã para além de uma vida de quebrantamento.
Não tem como. O lugar do crente é no quebrantamento diante do Senhor. O que se espera do crente é que ele viva alegre na humildade e no quebrantamento. Não há outra forma para o crente viver, porque a marca dos verdadeiros filhos de Deus, a alegria dos filhos de Deus, até que eles morram, os filhos de Deus são marcados pela humildade, pela contrição, pelo quebrantamento. Foram essas as lições que Davi aprendeu. Então, seguiremos humildes, quebrantados e contritos por todo o caminho, até o momento quando nós cruzarmos o rio e chegarmos no céu, a menos que o pecado tenha vantagem sobre nós, os filhos de Deus. Gente, viver de maneira humilde, contrita e quebrantada nunca vai ser um obstáculo, nunca vai ser um empecilho para a nossa alegria plena e para a nossa alegria verdadeira na vida cristã. Porque muita gente, quando ouve as palavras quebrantamento, contrição, humildade, parece que carrega a ideia de que tudo isso é contrário a ser feliz, mas não é. Humildade, contrição e quebrantamento, esses serão sempre o sabor da alegria do crente. Se você quer saber qual é o sabor da alegria do crente, o sabor da alegria do crente é humildade, contrição, quebrantamento. Ouça o que Jonathan Edwards escreveu. Jonathan Edwards, talvez ninguém melhor do que ele poderia ter dito o que ele disse sobre quebrantamento. Isso é extraído do livro dele, Afeições Religiosas. Diz assim: todas as afeições graciosas, ou todos os sentimentos, todas as emoções graciosas, que compõem um doce aroma para Cristo, ou seja, todas as emoções que chegam nas narinas de Cristo como um cheiro agradável, todas essas emoções são fruto de corações quebrantados. Um amor verdadeiramente cristão, seja para Deus ou para os homens, é um amor humilde, quebrantado. Os desejos dos santos, por mais fervorosos que sejam, são desejos humildes. A esperança dos crentes é uma esperança humilde. Sua alegria, mesmo quando é indescritível e cheia de glória, é uma alegria humilde e quebrantada, disse Jonathan Edwards. Quando eu li isso, eu me lembrei de um texto de Jesus. Eu me lembrei das bem-aventuranças. Olha como Jesus vai dizer em Mateus 5, a partir do verso 3. Olha como Jesus vai dizer que o sabor da alegria do crente é humildade, quebrantamento, mansidão. Olha o que ele diz, Jesus, Mateus 5:3. Felizes os pobres de espírito, felizes os humildes de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. São felizes, humildes de espírito, afinal são herdeiros do reino celestial. Felizes ou bem-aventurados os que choram pelo pecado, choram quebrantados, pois serão consolados. Felizes os mansos, eles vão herdar a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Gente, um parêntese, o que é a felicidade, senão um desejo seu que é atendido? Não é isso? O que torna alguém feliz, extremamente feliz, é que essa pessoa, tudo que ela deseja, ela tem. Pelo menos é assim que se define, e acaba sendo verdade. Felicidade, alegria é você querer e poder ter, e
ter condições de ter. Sendo assim, permita-me ler de novo e ouça o que Jesus está dizendo. Felizes se você é humilde de espírito. Sabe por quê? Porque você vai ter o reino dos céus. Felizes se você chora, se quebranta por causa do seu pecado. Você é feliz porque você vai ser consolado. Felizes os mansos, porque vocês vão herdar a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, vocês serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, vocês verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, disse Jesus. Gente, nada se compara a essa doce alegria de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração manso, de um coração pacificador, de um coração misericordioso, de um coração que encontra alegria por ser perseguido por causa da justiça. Esse é o sabor da alegria do crente, foi isso que Davi aprendeu. Eu aprendi, Deus. O Senhor não quer festas religiosas, o Senhor não quer holocaustos e sacrifícios per si, o Senhor quer meu coração. E o meu coração de uma forma quebrantada, arrependida, humilde, contrita. Davi conclui o Salmo, versos 18 e 19. E nos versos 18 e 19 ele nos mostra a preocupação dele com as consequências do pecado dele. E ele pega essa preocupação e leva ela a Deus em oração, pedindo que Deus reverta todas as possíveis consequências em bênção para o povo dele em Israel. O verso 18 diz assim: olha com favor para Sião e ajuda. Sião é a cidade santa, é Jerusalém. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Veja que agora o coração está resolvido, e com o coração resolvido, nos termos que acabamos de dizer, esse sacrifício sim Deus aceita, sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Alguns comentaristas, dentre eles Derek Kidner, acreditam que essas palavras aqui foram adicionadas mais tarde, verso 18 principalmente, que diz assim: reconstrói os muros de Jerusalém. Eles acreditam que essas palavras foram escritas durante o exílio judaico, ou após o exílio na Babilônia. É possível, mas o que me parece aqui é que Davi está falando metaforicamente. Eu creio que Davi mesmo escreveu essas palavras. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: com o meu pecado, caiu os muros da justiça nessa cidade. Nós ficamos sem proteção. Essa é a vida a vida em pecado. A vida em pecados, gente, é uma vida sem muros, sem proteção, sem vigia, sem cuidado. E aí Davi olha e diz: Deus, nós ficamos desprotegidos, afinal, se o rei, o líder dessa nação, o homem que o Senhor colocou para conduzir esse povo, fez o que fez, quem e como essa nação está sendo protegida? Por quem? Só o Senhor. Então, Senhor, reconstrua os muros. É uma possibilidade.
A outra possibilidade, ao meu ver, Davi mesmo escrevendo essas palavras, é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: até porque os muros e o templo foram terminados só lá no tempo de Salomão. 1 Reis 3, capítulo 3, versículo 1, nos mostra que o templo e os muros ainda estavam sendo construídos por Salomão, foram terminados lá. Então é como se Davi pudesse estar dizendo: Deus, não impeça que os muros sejam reconstruídos, que o meu pecado não afete esse povo. É isso que Davi está dizendo. Veja, gente, que interessante. Davi fez o que fez, e Davi chamou para sobre ele e seu povo toda maldição. Mas esse homem agora, depois de ter reconhecido a seriedade do pecado, confessado, ele se torna um grande intercessor, um homem de oração. E ele diz: Deus, eu vejo que o meu pecado derrubou os muros de proteção dessa cidade, porque é isso que pecado faz. E agora eu me coloco aqui na brecha e digo: Senhor, reconstrua tudo isso, não pare a sua obra por causa do que eu fiz. Veja que Davi deu a volta por cima. Ele quer continuar, como ele disse em versículos anteriores, ele quer continuar anunciando a graça de Deus, o amor de Deus, mas ele quer também ser um intercessor por esse povo. Outra lição que eu aprendo aqui, além de ver um Davi que aprendeu a alegria de um coração quebrantado, um Davi que reconheceu que o seu pecado abriu brecha, e agora ele pede que Deus reconstrua e proteja e avance a obra, não pare a obra por causa dele. A gente aprende uma lição tremenda aqui também. Tudo que a gente faz em termos de pecado afeta outras pessoas para o bem ou para o mal. Gente, não é verdade que a gente pode pecar, e essa é a ideia vigente. Não é verdade que a gente possa pecar desde que o meu pecado não machuque ninguém. Não existe isso. Nosso pecado sempre machucará alguém. Principalmente, nosso pecado sempre ofenderá a honra de Deus. Por isso que Davi está aqui, quebrantado, dizendo: Deus, reconstrua os muros, ficamos desprotegidos. Mas é também verdade que aqueles que confessam seus pecados encontram perdão, renovação, recobram condições de ajudar os outros a encontrarem os caminhos de Deus, e assim como Davi se tornam bênção de novo. Eles conseguem dar a volta por cima. Então, concluindo, Davi pecou, e pecou feio. Se você não acompanhou nossa série no Salmo 51, vá lá no site da igreja, no YouTube, e veja como foi feio o que Davi fez. Davi sofreu as consequências do pecado, mas Davi superou esse pecado. Esse homem, o homem segundo o coração de Deus, ele deu a volta por cima. Então eu quero te dar 3 dicas e a gente encerra. Primeira dica: Davi superou a culpa pelo pecado. O pecado nos envergonha, o pecado nos faz sentir sujos, o pecado mancha a nossa alma diante de Deus. Como é que Davi superou a culpa pelo pecado? Ele se arrependeu, depositou sua fé na misericórdia, no amor e na compaixão de Deus. Ele diz isso já no primeiro versículo do Salmo. Então, só tem um jeito de você vencer a culpa pelo pecado. Não é fazendo campanhas, é indo a Deus com arrependimento e fé, e dizendo: eu creio que Jesus foi o sacrifício pelo meu pecado. É assim que você resolve o problema da culpa. Segundo, Davi superou o poder do pecado no seu coração. Porque uma coisa é você ser perdoado e outra coisa é você, tendo sido perdoado, não ter poder para viver uma vida santa. E como que Davi encontrou o poder ou
ou superou o poder do pecado. Como ele obteve poder para vencer o poder do pecado? Ele foi a Deus e disse: Deus, restaura a minha alegria. Dá-me alegria, a alegria do Senhor, a alegria da minha salvação. Eu quero me regozijar no Senhor, porque se o meu coração estiver alegre, satisfeito em Cristo, todos os outros prazeres não vão me apetecer. Então, a única forma de você vencer o poder do pecado na sua vida, ouça o que Davi fez, é você buscando satisfação em Deus. E isso você obtém lendo as Escrituras, pedindo para Deus revelar a beleza de Jesus, de Deus para você no texto bíblico, no texto sagrado. É impressionante como você lê os evangelhos, João principalmente, mas também Mateus, na leitura bíblica de hoje, no meu tempo devocional, lendo Mateus, capítulo 14, também no 13, no 12, Mateus, desde o começo de Jesus em ação, tudo que Jesus ensinava, tudo que ele fazia, arrancava de quem via e de quem ouvia suspiros de louvor, admiração. Quem é esse com tanto poder? Em outras palavras, nós devemos ler a Bíblia buscando ver esse Deus. É assim que você lê a Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia apenas para ter uma informação doutrinária na sua cabeça. Informação doutrinária o diabo tem. Ela é importante para a gente não ser lançado de um lado para o outro com todo vento de doutrina, eu sei, mas essa informação doutrinária tem um objetivo maior. É nos fazer ver quem Deus é em Cristo Jesus, e isso arrancar de nós a admiração e falar: esse é meu Deus, esse é o meu herói, esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador. Olha o que Ele diz, olha o que Ele promete, olha o que Ele faz. E na medida em que você o conhece, lendo as páginas das Escrituras, isso vai te encantando, isso vai te alegrando, e essa alegria te dá poder para você vencer o poder do pecado. Então não basta você dizer: eu não vou fazer mais isso. Você não vai chegar muito longe assim. E na medida em que você conseguir ir avançando, você está avançando na sua própria força. A glória é sua, não é de Deus. O que a gente tem que fazer é abrir esse livro de novo, e de novo, e de novo, em oração, e falar: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver as maravilhas da Tua lei. E eu quero ver isso para que isso me encante, para que isso me alegre, para que assim eu possa vencer o poder do pecado. Então Davi superou a culpa pelo pecado com arrependimento e fé na obra de Deus em Cristo. Davi superou o poder do pecado satisfazendo-se em Deus e nas suas promessas. E Davi, por fim, superou as consequências do pecado. De que maneira? Confiando na graça de Deus, no amor de Deus, na compaixão de Deus, para perdoá-lo, humilhá-lo, quebrantá-lo, fortalecê-lo com a alegria do Senhor. Que salmo tremendo! Se você se sente culpado ou culpada pelo pecado, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: pastor, eu não consigo me perdoar. Sabe como eu escuto isso? Eu escuto isso muito mais como a pessoa dizendo: pastor, como eu tenho vergonha do que eu fiz. Porque se você analisar bem, esse seu eu não consigo me perdoar, é muito mais vergonha diante de Deus e diante dos outros, do que de fato um não conseguir se perdoar. É uma vergonha que te faz ter raiva de você mesmo, e por isso você diz: eu não me perdoo, olha agora como os outros me veem. Se é esse o seu caso, esqueça os outros. Só tem uma opinião que verdadeiramente importa:
é Deus. E em Cristo, você pode chegar diante dele e dizer: eu me arrependo, eu tenho vergonha, perdoa-me, porque todo o castigo que eu merecia, todo o juízo que eu merecia, Jesus recebeu na cruz. Eu creio que lá está o meu pecado. Se você está fraco diante das tentações do pecado, busque uma maneira de encontrar alegria em Deus. Eu saio de férias segunda-feira, e eu já tenho um projeto para os meus 15 dias. Eu separei uma biografia, mais uma, de Jonathan Edwards, 640 páginas. Além da minha leitura bíblica diária, eu vou ler esse livro. E eu só tenho um desejo. Eu quero aprender com ele, com Edwards, como ele fez para vencer a batalha contra o pecado, como ele encontrou alegria em Deus, como ele viveu. Essa é a maneira, porque na medida em que eu vou me alimentando com esses exemplos de fé, eu vou me alegrando no Deus de Jonathan Edwards. Qual é o seu projeto de férias? Muitas vezes a gente vai lá na CVC, faz um pacote, viaja, nada contra, bênção, mas é só isso. Você vai fortalecer sua alma apenas indo para o litoral comer um camarão? Volta mais gordinho, mais gordinha, mais cheinho, cartão parcelado em 24 vezes e a alma adoecida. Vai programar umas férias? Programe também um livro da Bíblia que você vai ler e reler. Você vai voltar mais cheio de Deus. Qual outro livro você vai ler nas suas férias, nesse seu momento a sós com Deus? Não tem férias, mas crie um momento diário. Qual é o seu momento com Deus? Para você encontrar alegria em Deus e essa alegria ajudar você, capacitar você a vencer o pecado. E pare de carregar as consequências do pecado. Reconheça, o pecado fez estragos na minha vida, mas Deus é poderoso para usar tudo isso e me tornar um homem, uma mulher com mais vontade de falar da graça de Deus. Um homem, uma mulher que ora pelo povo de Deus. Um homem, uma mulher que vai viver para a glória de Deus. Foi isso que Davi fez. Vamos orar. Ó Deus, Cristo é o caminho para a superação sobre o pecado. Cristo é a volta por cima. Ajuda-nos a encontrar a alegria do coração quebrantado. Ó Deus, que salmo tremendo, que história maravilhosa. Abençoa-nos, eu te peço. Dá-nos mais de Cristo, mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, mais do teu amor obter. Ó Deus, dá-nos mais de Cristo, mais do teu perdão, mais da consciência do que Cristo é e promete ser para nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.